Bom dia, pessoal de casa, todos me ouvindo? Vamos lá? História do Brasil. Começando agora para finalizar isso aí. Vamos, seus lugares. Ah, é? Caléu? Olha só, onde? Ah, da Rebeca, com o Ian, com o Mauro lá, com os meninos doidos. Ah, que bacana. Que legal. Vamos! Fala! Bom dia! 5 de outubro! Senhores, senhoritas, moços, moças. Bom dia, luz do dia. Tava mimindo. Vai lá lavar o rostinho, vai. Vai lá, lava o rosto, bebe uma água. Bom dia. Bem, minhas crianças, revoltas da República Velha, sem tempo para pensar, continua comigo. A última guerra de Canudos começa com revolta da vacina. Certinho? Então vai. Nossa, agora, como que o velho levanta? Ei! Quem é Sônia? Ah. Silêncio agora. Só o meu coração batendo. E ele não bate tem um tempo, então eu não quero ouvir nada. Agora, silêncio aí, você copiando aqui. Bom dia para você. Vai lá, acompanha comigo. Revolta da vacina, uma revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, em 1904, por culpa de várias situações. A causa imediata é a obrigatoriedade da vacinação para varíola e febre amarela. Oswaldo Cruz tinha acabado de voltar de Paris,
com ideias novas, que a gente chama de higienismo. Juntou com o prefeito do Distrito Federal, Rio de Janeiro, cidade era Distrito Federal, o estado se chamava Estado da Guanabara, a capital do Rio de Janeiro era a cidade de Niterói. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, ela tem um prefeito e o presidente. O prefeito Pereira Passos cuidava da cidade. Iniciaram uma política de reformas urbanas do centro do Rio de Janeiro, chamada carinhosamente pela população de Operação Bota Abaixo. O centro do Rio era lotado de cortiços. E o prefeito Pereira Passos queria dar ao centro do Rio de Janeiro um ar de capital, um ar mais europeizado. Então o objetivo é destrói os cortiços para construir largas avenidas, praças, alamedas. A questão é a seguinte: o povo mora nos cortiços. Quem que mora em cortiço, gente? O pobre. O governo chegava no cortiço pela manhã, falava assim, ó, 10 horas agora. 3 da tarde vai passar um trator aqui, meu amigo, vai derrubar tudo. Uma patrola. Você vai para onde? Para onde eu vou? Não sei. Se vira. São famílias, pais e mães, crianças, idosos. Tem gente de todo tipo. Então, o descontentamento da população do Rio de Janeiro começa com a Operação Bota Abaixo. Esse aqui é o grande processo do boom da favelização no Rio de Janeiro. Porque a população pobre que vivia no centro, nos cortiços, foi para os morros, foi para as periferias. As favelas começam a proliferar já no Rio de Janeiro. Tá? Então aqui, destruição dos cortiços. E expulsão dos pobres do centro do Rio. Beleza? Pessoal de casa, daqui a pouco eu mando uma foto para vocês. E já melhora um pouco a visibilidade. Bem, para fechar, quando o governo decreta a obrigatoriedade da vacinação, as pessoas que já estavam descontentes por estarem expulsas de suas casas de cortiços foram às ruas. Começa o enfrentamento com as tropas do governo. Tá? Posso citar ainda como uma das causas a moral da época. Eu estou falando de um Rio de Janeiro onde as mulheres usam vestidos longos, onde a moça não mostra mais do que a canela dela. Ok? A vacina era dada na parte interna da coxa. Você imagina em 1910, eu pedi para uma moça erguer o vestido dela até perto da cintura, para um desconhecido dar uma picada no meio das coxas dela. Os agentes de saúde eram truculentos. Eles arrombavam a porta das casas, seguravam as pessoas para vacinar. Então, muito pai de família cai na porrada com esses caras, muito irmão, muito marido. O cara tem que vacinar, porque é a ordem do governo, ele voltava depois naquela casa com a polícia, para vacinar as pessoas, violência extrema. O povo gera um quebra-pau generalizado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai experimentar verdadeiramente momentos de anarquia. Dá mais ou menos uma semana de quebra-pau generalizado, de briga nas ruas. Tá? Pois não, diga.
Sim, médico como enfermeiro e tudo. E para piorar, é por isso eu ponho moral da época, né? A gente está falando de um Brasil onde a maioria das mulheres não tinham formação. Eu quero que você entenda. A maioria dos enfermeiros não eram enfermeiras, eram enfermeiros. A maioria dos agentes de saúde nem enfermeiros eram. Era um cara que aprendeu a dar injeção ali e vinha dar injeção. Não é nem o fato de se aproveitar da situação. É o fato de que, entenda, hoje é comum, você vai para o rolê vestindo um cinto. Eu estou falando de um Brasil onde a mulher não mostra nem a canela dela, o vestido é longo. É o padrão de roupa. Ela não mostra as pernas dela para ninguém, ela mostrava a canela. Aí chega um cara, vai erguer meu vestido para ver a minha coxa, para segurar na minha coxa, porque tem que segurar para poder aplicar a injeção. Não, eu não aceito, isso é um abuso. O povo saiu na porrada. Tá? Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente for falar de revolta da vacina. O estopim, a obrigatoriedade. Tá? Pereira Passos e o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Essa era específica na coxa. Algumas vacinas são o que a gente chama de intravenosa, músculo. Então, na época, vamos dizer assim, ou era ali ou era no bumbum. Só que para a moral da época, meu Deus, o bumbum então era abuso sexual garantido. Não poderia, jamais, percebe? Foi o meio termo encontrado, só que a população reagiu. Foi avisado, mas é o processo de violência na hora de fazer a vacinação. Diga. Não, tinha galera a favor em certo... Mas o problema é assim, gente. O brasileiro era desinformado. A gente nunca tinha visto uma vacina na vida. Vai lá, se agora, com décadas de ciência e tecnologia, tem gente que não quer vacinar, você imagina naquele momento que a primeira vacina no Brasil, o cara falando assim para você, não, nós vamos pôr um pouquinho da doença dentro de você e você vai ser curado. O cara fala que para você, não é? Então, é uma conjunção de fatores. Tudo bem? Tranquilos? Oi. Não, nessa época é a República Velha. São os presidentes do café com leite. Não tem ditadura rolando. Eu acredito que não sei. Foi uma semana de quebra-pau generalizado. A revolta só acaba quando o governo tira a obrigatoriedade da vacina. As pessoas acabam voltando para suas casas. Mais ou menos umas 300 pessoas foram presas nesses 5 dias de violência. Claro, morreram algumas pessoas. E o governo aproveitou fazer o seguinte. Ele pegou muito desafeto, muito... Sabe aquela coisa? Cafetão, contrabandista, traficante do Rio. Aproveitou, prendeu junto esses caras falando que estavam envolvidos na guerra da revolta da vacina, às vezes nem estavam, mas aproveitou para fazer uma limpeza no Rio, prendendo essas pessoas e deportando elas. Para onde? Para o Acre. Então, nesse momento, a pena para muita gente foi a deportação para o Acre. Ele não ficou preso no Rio de Janeiro. A gente comprou o Acre em 1903, então tinha um ano que tinha comprado o Acre, não tem nada ainda lá basicamente, tá? Então pegou boa parte dos revoltosos da revolta da vacina e jogaram lá no Acre. Tem que sobreviver e tirar a latex da seringueira, tá? Foi mandado para lá. Diga.
Então, não há dados para a gente ver, porque, na verdade, quando analisa a revolta, só parte do pressuposto de como agiu com a população pobre, né? Mas acredito que, como quase tudo no Brasil, devia haver um trato diferenciado na hora das elites serem vacinadas, com certeza, tá bom? Apesar de que, quando se determina a obrigatoriedade, rico, pobre, feio, lindo, todo mundo foi para a rua bater porrada. Por quê? A obrigatoriedade, imagine, o negar a vacina não tem classe social, né? Então tem a gente também da elite que não queria ser vacinado. Então, na hora da revolta, tem gente de todos os segmentos sociais. E o que se percebe por causa das associações. Criou-se o seguinte: se você não fosse vacinado, você não poderia viajar, não poderia se hospedar em hotéis, não poderia trabalhar, você não seria contratado em empresa e não poderia matricular o filho nas escolas. Então, obrigava as pessoas a serem vacinadas por causa das coisas associadas à vacina. Aí o governo foi lá e tirou a obrigatoriedade. Vacina quem quer, o movimento acabou. Tudo bem? Vamos lá. Revolta da Chibata, 1910, Rio de Janeiro. É uma revolta da Marinha Brasileira. Então aqui, Rio de Janeiro. Foi um motim de marinheiros contra os maus tratos a prática da chibata prática da chibata, fecha parênteses, baixos salários e as péssimas condições de trabalho. Cadê o segundo ano? Aqui. Vai lá. Um descritivo para você entender. A Marinha Brasileira sempre foi elitizada. Era muito comum os oficiais da Marinha serem brancos. Na época da monarquia, para ser almirante da Marinha, oficial da Marinha, se tinha que vir da nobreza. Então, só os filhos de nobre faziam a Academia Real da Marinha Brasileira. Olha o nome. Não é Academia Militar, era Academia Real. Você tinha que ser da nobreza para ser da Marinha. Quando proclama a República, a Marinha não participou do processo. Então, a Marinha ela ficou meio que de fora dessa República Nova. E mantinha a prática da chibata. O que você tinha na Marinha Brasileira? Marinheiros brancos, oficiais brancos, controlando marinheiros de todos os tipos. Negros, mestiços, asiáticos, tá? E o que ocorria? Dentro da Marinha Brasileira, havia a prática da chibata. Chibata é um chicote, na ponta tem 3, 4 cordas desfiadas, aquilo quando bate na tua carne, ela rasga. Era comum alguns mais sádicos amarrarem esferas de aço ou placas de metal ali para bater na tua carne e rasgar a tua carne. E o que acontecia? Quando o marinheiro era branco e fazia algo errado, sabe aquela coisa do desenho do pica-pau? Vai para o porão descascar batatas. Quando o marinheiro era negro, asiático, mulato, chibatada nele. Segura ele, dá 10 chibatadas nas costas dele. Então, castigos físicos na Marinha Brasileira.
Um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas. Ele ia morrer, galera. Os colegas dele, liderados por um outro marinheiro, João Cândido, pegaram o oficial, jogaram para fora do barco, do navio de guerra, e tomaram o controle de vários outros navios. A revolta se espalha pela marinha. Os navios agora são mais potentes. A marinha brasileira, esses marinheiros revoltosos, apontam os canhões para o centro do Rio de Janeiro. Nós vamos bombardear o Rio. João Cândido sabia ler e escrever, escreveu uma carta exigindo o fim da chibata, o aumento do salário e a melhoria da alimentação, que a comida servida nas embarcações fosse melhor. O presidente queria matar todo mundo. O legislativo tentou costurar um acordo político. O senador Rui Barbosa, aquele lá da crise do encilhamento, foi falar com os marinheiros, ouviu os caras e propôs o seguinte: eu vou extinguir a chibata e vamos melhorar as coisas para vocês, baixem os canhões. Então, vai ser atendida a necessidade dos marinheiros, vai ser concedida anistia a eles, serão perdoados do crime de revolta contra o governo, e as coisas se acalmam num primeiro momento. Até aqui está ok? Vamos escrever isso. Então, motim de marinheiros contra os maus tratos, baixos salários e as péssimas condições de trabalho. Por meio do legislativo, é realizado... Oi! Talvez pelo fechamento da instituição, por ser muito fechada ainda, essa coisa elitizada, que é o que a gente tenta explicar aqui, de o oficial da Marinha não ser um cara, vamos dizer assim, que vem das bases populares, ele vinha já do momento elitizado. E aí o que explica isso, na verdade, que é a palavrinha que a gente não quer ouvir? Racismo. É racismo, puro racismo. Tem 22 anos que fizeram a abolição da escravidão, e muita gente ainda não aceitava que o negro, o mestiço, pudesse transitar normalmente pelas camadas sociais. Tem uma informação que eu estou escondendo de vocês, vou trazer ela à tona. Né? O alistamento militar obrigatório no Brasil era para o Exército, não era para a Marinha. Então, o que acontecia? Muitas vezes a Marinha, para poder ter marinheiro, olha onde eles pegavam os marinheiros. Eles iam nas cadeias, iam nos presídios, principalmente cadeia, pegava aqueles caras que estavam presos por crimes pequenos. Você foi preso por quê? Roubei galinha. Quantos anos de cadeia pegou? 2 anos. Tem uma proposta. Eu posso transformar a tua pena de 2 anos em 2 anos servindo na Marinha. Tá afim? Aí o cara pensava, 2 anos preso, 2 anos na Marinha, praia, né? Isso é uma delícia. Isso. Vou pra Marinha. Mas não tinha nada de praia, só tinha trabalho, 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 trabalho. E aí qual é o problema? Porque essa informação é interessante pensar. Muitos marinheiros não estavam ali porque se alistaram para ser marinheiros. Muitos estavam ali para não cumprir pena na cadeia. E por isso, talvez, a prática da chibata. Não é um cara que está aqui por livre vontade. Até ontem ele era estuprador, até ontem ele era assassino, até ontem ele roubava carteira, hoje virou marinheiro. Chibata nele para fazer ele obedecer. Mas o que a gente vai perceber por detrás disso, que é o grande fator, é quem apanhava mesmo era o negro e o asiático. Tá? O restante não apanhava. Então você percebe o preconceito e o racismo por causa da prática. Diga. Não sei a informação, não sei. Não tem esse dado agora aqui. Tá? Por meio do legislativo, é realizado um acordo com os marinheiros. Extinção da chibata. Anistia aos envolvidos. Vai lá para fechar a informação. Posteriormente, o governo volta atrás e manda prender os principais envolvidos. O presidente esperou baixar a poeira, já tinha umas 2 semanas que estava todo mundo liberado, foi liberado, deu anistia, não vai prender ninguém.
ele mandou, fala, não, quer saber de uma coisa? Prende os líderes desse negócio. Mas o senhor concedeu anistia a eles. Não quero saber, eu sou presidente, prende eles. Então ele manda prender os principais envolvidos, tá? E a maioria vai acabar morrendo na cadeia. Literalmente. Eles são enviados para a Ilha das Cobras. As celas tinham sido pintadas com uma tinta específica, que, ao misturar com a maresia, gerou um composto químico que intoxicou todos os presos ali. Se não me falha a memória, foi cal. Foi pintada com cal, as celas misturou com a maresia, o sal, gerando um ácido, que eu acho que é ácido clorídrico, e os caras respiraram aquilo e morreram agonizando dentro das celas. Tá? Então aqui, posteriormente, foi sem querer. Em 1910, não é o Hermes ainda, eu acho que não é Prudente, acho que é Epitácio Pessoa. Tem que olhar aí de cor para você. Posteriormente, os principais envolvidos. É. Vou apagar lá a primeira parte, ok? Aqui nessa época é Hermes da Fonseca, marechal, que é um militar, portanto, tá? O presidente. Que isso? Ah, é lá. Não, não bate não, não bate não. Vamos! Mantenha o silêncio. Parou aí. Vai lá. Pronto, pronto. Guerra do Contestado, 1912, 16. Fronteira do Paraná com Santa Catarina. Região pobre, esquecida pelo governo. Forte concentração de terra. Opressão e miséria. Presença também de messianismo. A região era famosa por monges e pregadores. No século XIX, ela teve um italiano chamado João Maria, curandeiro.
Depois da morte dele, ele desaparece, surge um outro João Maria, só que agora sírio-libanês, também fazendo curandeiro e questões messiânicas. Durante o contestado, monge José Maria. O cara encontrou um livro de histórias infantis portuguesas. Num desses livros contava a história de que o rei Dom Sebastião, morto em 1578, iria voltar do mundo dos mortos e criar uma monarquia celeste na Terra. Gente, era um livro de fábula. O José Maria levou a sério. E o pior, ele convenceu milhares de pessoas que isso era real. Dom Sebastião vai voltar dos mortos, sebastianismo, para criar monarquias celestes na Terra. Olha a palavra proibida aqui. Monarquia. Para piorar a história, o governo brasileiro concedeu a concessão a uma empresa americana, a Brazil Railway Company, para construir uma estrada de trem na região, que vai promover a expulsão dos camponeses dessas áreas para construir a estrada de trem. E aí juntou miséria, opressão, fanatismo, empresa expulsando a gente das nossas terras e o fato de que todo mundo tinha uma arma em casa. O povo vai para a porrada contra os funcionários da empresa e, posteriormente, contra o governo. São 4 anos de guerra civil na região. Entre 10 a 20 mil pessoas morreram durante a Guerra do Contestado. O governo brasileiro chegou a bombardear a região na época com aviões de guerra. Está rolando durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, a gente usou aviação para jogar bombas na área. Ainda hoje, nas fronteiras entre Paraná e Santa Catarina, fazendeiros estão trocando cerca, furando poço, encontra valas e valas com milhares de corpos enterrados ali. As ossadas, né, gente? Encontra só as ossadas dos mortos da época do contestado. Então, violência estatal generalizada aí. Então, outro processo, opressão da Brazil Railway Company. Oi! E quem que tinha gritado professor antes? Ah, era para ele. Isso! Foram associados como monarquistas e fanáticos e vão morrer igual as pessoas de Canudos, tá? Em virtude da violência. O monge José Maria morre no início dos conflitos, mas o nome dele virou título. Então, ao longo do contestado, teve mais de 5 líderes rebatizados com o mesmo nome. O último monge, José Maria, era uma menina de 16 anos liderando as pessoas contra o governo. Tá? Era uma garota lutando ali no campo de batalha e liderando as tropas, tá? Da população. Não, aí eram rebatizados. Todo mundo passava a se chamar José Maria. Vai, pessoal! A outra é a sedição de Juazeiro. Revolta de Padre Cícero.
Foi um movimento contra a política de salvações esse aqui, Canudos. Canudos é muito semelhante. Tem um colega lá fora, não tem? Vamos! Para de falar, quando você fala, você não copia. Acorda o pessoal aí de trás, não pode dormir. Para dormir na aula é mais caro. Eu só sou pago para dar aula, não para cuidar de vocês dormindo. Acorda, acorda, acorda. Bom dia, luz do dia. Nada. Volta para cá. Sedição de Juazeiro. Governo de Hermes da Fonseca, militar. Ele tira todos os governadores do estado e nomeia interventores. Padre Cícero é um coronel de batina. Só um pouquinho, estou falando agora. Esse cidadão fazia parte do Café com Leite lá no Ceará, em Juazeiro. Ele não aceita a retirada da família Scioli. Então ele convoca a população para atacar o governo do estado e devolver o poder à família Scioli. Tá? É um típico exemplo do coronelismo lá na região do Nordeste. Diga, pois não. Não. Esse Juazeiro aqui fica lá no Ceará. Mas você não está errado no sentido de que no Nordeste, até por causa do grande número de municípios, deve ter alguma cidadezinha também chamada Juazeiro de alguma coisa na Bahia, com certeza. Tá bom? Ah! Padre Cícero, mas pode aparecer numa questão para você o apelido carinhoso, o Padim Cício. Tá certo? Hã? É tudo junto, é o mesmo cara. Padinha de padre. Cício é a contribuição de Cícero. O nome dele é Padre Cícero. O nome dele é Cícero, padre é o título. E nem padre era mais. Ele é excomungado pela igreja, mas ele continua com o título. O povo não deixava de chamar ele de padre. Até hoje, em Juazeiro do Norte, Ceará, tem uma estátua de Padre Cícero, uma das maiores do Brasil, tem 49 metros, tá? E o povo faz procissão todo ano para ir até a estátua de Padre Cícero. Que hora que acaba a minha aula? Meu Deus do céu! Cangaço! Grupo de bandoleiros, saqueadores, que assolavam o sertão nordestino. Espera eu finalizar aqui. A historiografia, eu não sei porquê, ela romantizou o cangaceiro. Então a gente ouve algumas besteiras do tipo assim, o cangaceiro, ele é o Robin Hood do Nordeste. Nunca. Ele rouba do rico para ele rouba do pobre para ele. Isso aqui é bandido, é vagabundo, é marginal, é saqueador, é assassino, estuprador. Chamar cangaceiro de essa imagem mítica que a gente constrói aí está totalmente errado. Você está jogando fora a história de dezenas de pessoas, centenas de famílias que são literalmente destruídas pela ação do cangaço. Tá? Podemos associar o termo de banditismo social. Use com cuidado o termo. Banditismo social. Tadinho dele, ele virou bandido por causa das condições de vida dele.
Por que tem que usar isso com cuidado? Porque milhares de outros, com a mesma condição de vida, não viraram bandidos. Percebe? Então eu não posso falar e usar isso como regra. Ai, ele é um tadinho, por isso que o tadinho virou bandido. Então, mas tem um monte de outros lá da mesma região, passando as mesmas situações e não viraram marginais, não viraram bandidos. Principais expoentes aí, Corisco, Diabo Loiro, Lampião, pois não? Vai do final do... Alguns dizem século XVII, mas para nós aqui, segunda metade do século XIX até a segunda metade do século XX. Tá? Muito obrigado, bom feriado, se cuidem e até semana depois do feriado. Tchau, tchau.